Quero aqui já deixar uma palavra inicial de agradecimento à professora Iolene Lima, com a sua consultoria, tanto na elaboração dos temas, quanto também na elaboração dessas palestras, com sua consultoria, aí nos dando suporte. A professora Iolene Lima tem sido uma assessora da ANEB e está produzindo grandes alternativas aqui para nós e para os nossos colégios. Então, é uma alegria muito grande receber cada um de vocês, e eu passo, então, a palavra para o professor Valceni Braga, presidente da ANEB, e também o diretor-geral da Rede Batista de Ensino de Minas Gerais. Boa tarde a todos vocês, bem-vindos. Esse é o encontro anual da ANEB, que nós sempre realizamos, um encontro destinado a gestores da educação, e neste ano a gente tem esse privilégio, né, de fazer um conforto maior, né, que é através da tecnologia, né, a gente está aprendendo, né, a otimizar o nosso tempo, isso é muito bom. Hoje é um dia muito importante, nós contamos aí com a presença aqui do professor José Rigoni Júnior, que vai nos trazer uma apresentação sobre o negócio escola e a BNCC. Eu acho que é um tema bastante relevante, né, para nós que somos gestores escolares, né? E o professor Rigoni, ele tem um currículo bastante destacado, ele é geógrafo, professor e pesquisador formado pela USP, com reconhecida experiência em instituições de alto desempenho, em várias oportunidades. Também, ele é o diretor de ensino e pesquisa, né, da Vestibular Educacional. Então, é um especialista em educação, com muita autoridade para nos falar. A partir desse momento, a quem eu passo a palavra. Professor Rigoni, muito obrigado aí por sua contribuição neste evento. Bom, obrigado a vocês, e desde já agradeço a todos os participantes. Eu queria só fazer antes um pequeno disclaimer, porque nesse tempo que está todo mundo deslocado, estamos todos nós afligidos aí pela pandemia, mas trabalhando como nunca. E muita gente já se falou de como trabalhar nesse momento, e não é muito o que eu vou abordar no dia de hoje. Por quê? Porque a essa altura do campeonato, quem não tinha uma estratégia já adotou uma, já está trabalhando, já está dando um jeito de fazer alguma integração com os alunos, famílias e pais, mas que a gente já está num momento desse processo que, fatalmente, a gente já está olhando para a retomada. A gente não sabe se vai ser em um mês, em 2 meses, ou 2 meses e meio, que a gente não imagina que vai muito além disso. Se eventualmente for, a gente vai sofrer todo mundo com os problemas, mas que o mundo todo está sofrendo, as empresas, as escolas, os hospitais. Então, eu não queria me focar hoje nesse momento que a gente está passando, porque, de alguma forma, nós geramos as estratégias, estamos melhorando, aprendendo coisa nova, lidando com professores que se adequam rápido, com professores com ansiedade, com professores de diferentes apego à tecnologia ou não, mas esse momento que a gente está atravessando já está, de certo modo, se consolidando ou quando não consolidado. E agora, a gente não pode esquecer que, para frente, as escolas continuam da mesma forma. E no retorno, nós teremos algumas coisas boas a pensar. Uma, é quase um consenso entre os pesquisadores de educação escolar, que a gente sai fortalecido do ponto de vista do reconhecimento da família. Porque as famílias, nesse momento, principalmente a partir do Fundamental 1 em diante, percebem de modo mais claro a presença nossa como instituição. Por quê? Porque eles estão, nesse momento, lidando com os filhos em casa e participando desse processo de maneira não muito amistosa, porque muitos, ou a grande maioria deles, não estava preparado para isso, assim como parte das escolas não estava. Mas, como instituição,
a gente sai fortalecido, mesmo que financeiramente isso trouxe impactos gigantes. Mas no reconhecimento da família pela importância da instituição escola, já é um consenso que a gente sai um pouco melhor. Mas com todos os problemas que isso pode gerar. Essencialmente, os problemas de ordem econômica, da fidelização, das famílias, dos colégios que trabalham com ticket menor, são mais fragilizados, quem trabalha com tickets um pouco maior tem menos problema, mas mesmo assim com muito problema do ponto de vista orçamentário, porque a gente sabe que o que ocorreu na inadimplência e na negociação com as famílias. Instituições dos menores, lá de infantil, primeiro ciclo de Fundamental 1, mas essencialmente o ciclo de infantil, tem menos condição operacional e estão mais fragilizadas nesse momento. Então, para essas instituições, as que se focam essencialmente nisso, o problema é muito maior. Então, no retorno, a gente vai ter que aproveitar esse momento de melhor reconhecimento, mas, essencialmente, sanar os problemas econômicos gerados por esse momento que a gente está vivendo. Então, não estou pensando muito nessa fala de hoje em como atender o pai, em como lidar com o pai nesse momento. Por quê? Porque, fatalmente, a gente vai ter que voltar. E nesse retorno, a gente não sabe se é um retorno seriado, se é um retorno pleno, como vai se dar o retorno, mas o negócio escola continua. Por que eu falo como negócio escola? Porque nós só fazemos parte, essencialmente, da rede suplementar. É aquela rede que dá à sociedade aquilo, ou o trecho onde o Estado não fornece e onde não foi opção do pai estar ali. E ao longo dos anos, o negócio escola foi se consolidando apoio se for gerar a renda para as instituições se ampliarem, fortalecer de apoio. No caso... Oi, Rigoni, está ouvindo? O seu áudio está falhando. A quantidade de alunos está falhando muito? Muito. Ficamos sem quase um minuto você falando sem nós ouvirmos. Mas, se for preciso, você pode fechar a sua imagem, que melhora o áudio, tá? Porque às vezes a Wi-Fi local, a banda não está boa. Aí, nesse caso, a gente fecha a imagem, né, e que melhora, tá? Pode voltar a falar, talvez essa imagem vai ficar melhor, tá? Eu acho que ele saiu para retornar, viu, senhores? Né? Então, a gente vai aguardar um pouquinho aí. Nós agradecemos, mais uma vez, a presença de todos vocês, né, que estão aqui prestigiando esse encontro anual de gestores da Associação Nacional de Escolas Batistas. Né? Temos aqui diretores, coordenadores, né? A maioria são das nossas escolas, mas talvez tenha algum convidado de fora da Escola Batista, né? E quero dizer para vocês que estamos vivendo um tempo de muito desafio, né? Acho que todas as escolas estão passando aí por apertos gerais, né? Tanto de ajustar suas aulas, né, a esse cenário, como também as questões financeiras, né? As famílias muito apertadas, mas devemos confiar que as famílias estão reconhecendo o nosso trabalho, né? Precisamos estar nos empenhando para isso, e também confiar que Deus abençoa, né, as nossas escolas batistas nesse momento tão crítico, né, gente? A gente precisa receber dele a bênção, porque a coisa não está fácil para todo lado, né? Principalmente para quem tem uma educação infantil mais foco na educação infantil, né? Está passando mais aperto ainda, tá? Então, quero aí dizer para vocês que a gente está acompanhando de perto, né? Eu acho que todos estamos com as mesmas dificuldades, né? Mas acho que em algumas cidades essa fase mais difícil já começa
passar, em breve a gente vai estar com as nossas escolas bastante normais, né? Enquanto isso, a gente vai usando a tecnologia, né? E uma coisa que é real é que nós estamos já nos preparando para o terceiro tipo de escola. Nós temos uma escola que era aquela antiga, antes da pandemia, aquela nunca mais vai voltar, esqueça aquela escola, né? Estamos hoje vivendo um novo modelo de escola, que a gente está se ajustando um pouquinho ainda, cada dia, na tecnologia, aí, né? Ninguém estava muito preparado totalmente, né? Mas a escola que vai retornar não é nenhuma dessas duas, nem a atual, nem a do passado. Vai retornar uma outra escola, né? Talvez um misto das duas, né? Uma espécie de um semipresencial, onde a gente precisa se preparar, né, para que esses estudantes eles sejam acolhidos, né? De maneira a preservar aí a saúde de todos, mas também a gente vai ter que se preparar para continuar com essas atividades remotas, né, ou atividades não presenciais, porque como é que você vai manter o distanciamento em sala de aula, né, gente, com essa realidade. Então, para distanciar, talvez você vai ter que fazer uma engenharia aí difícil, né, de atender parte desses alunos a cada dia, ou coisa similar, né. Então, é um desafio. O professor José Rigoni já voltou ou ainda não? Eu acho que ele teve uma dificuldade lá no link dele. Então, eu continuo dialogando aqui com vocês, mas se alguém quiser a palavra, por favor, né, pode assumir aí. A Iolene já entrou aí. Professor Iolene, como vai? Boa tarde, né? A Iolene é uma consultora, né, palestrante em nível nacional também, né, e que está conosco, né, e daqui a pouco ela pode ter a palavra. Mas então, senhores, nós temos esse desafio, né? Essa escola que vai retornar, nós devemos estar preocupados em montar essa estratégia, essa nova escola, né? Não esperar muito tempo. O tempo já está tudo no papel. Que além consegui voltar, né? O professor José Rigoni já está aí, né? Então, além de colocar tudo no papel, nós temos que construir, né? Para quem não seja pego de surpresa. Professor Rigoni, bem-vindo, né? Perdão, eu acabou piscando a luz aqui, a internet com tudo foi embora. Eu acabei caindo, aproveitei, mudei de posição para um local onde meu link fique melhor aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom agora, pode continuar. Tá bom, obrigado. Bom, como eu estava falando com vocês, existe um retorno, e esse retorno já é hora de começar a ser pensado. Por que eu falo isso? Todas as questões envolvendo a escola nesse momento não estão sanadas, mas estão em curso. E os problemas de ordem financeira também são muito grandes. E esses vão demorar a sanar porque a gente vai ter que tirar uma série de estratégias. Mas a escola volta diferente, né? A escola volta com uma série de novas possibilidades, mas os problemas não se encerram aqui. Então, eu fiz essa pequena introdução para explicar por que eu não vou tratar muito desse momento, porque as escolas estão, de toda forma, ou de muitas formas, buscando as suas estratégias, e essa altura do campeonato já estão com a estratégia em curso, tá bom? Então, para focar um pouco no tema de hoje, a gente estava no meio de um ano que, antes dessa pandemia, nós estávamos começando um trabalho de implementação da BNCC. A BNCC, embora muito se falou, pouco se aproveitou do momento de negócio que ela oferece. Por quê? Vou fazer uma digressãozinha rápida para vocês. Como que era organizado e por que a BNCC acabou, de alguma forma, sendo construída no modelo que ela se implementou. O Brasil, o nosso país, ele teve metas educacionais muito tímidas nos últimos 50 anos. Em geral, essas métricas educacionais eram todas voltadas para, essencialmente, erradicação do analfabetismo e expansão da rede de atendimento em território nacional. Por quê? Porque o ensino suplementar, as escolas particulares, as redes religiosas, elas não foram prioridade e não foram o foco do processo todo nos últimos 50 anos de regulamentação da educação escolar no Brasil. E, essencialmente, você garantir que um número cada vez maior de atendidos, que o Brasil não oferecia educação para todo mundo,
e, essencialmente, erradicar uma das metas principais, que era o analfabetismo, se fortaleceu ao longo dos últimos 50 anos, em todos os governos que passaram, como o grande mote para a educação escolar. E só depois de muito tempo, essencialmente lá pelo final dos anos 90, começou a se estabelecer novas estruturas para atendimento. E por quê? Porque a rede de instalação de escolas, o fornecimento de vagas já estava chegando no pleno, mas sem medir qualidade, sem medir desempenho e, essencialmente, fora das especificações internacionais de avaliação escolar. Isso tudo está pendurado com fundo econômico nas avaliações escolares. E quem determinou para as escolas, ao longo desses 50 anos, foi o que deveria ter sido ensinado por disciplina, por matéria, por ano escolar, essencialmente, foram as editoras. Por quê? Porque elas cumpriram um papel que o Estado não cumpriu. Como não existia, de modo verticalizado, a organização do que era o conteúdo dado, você tinha referências como PCN, que eram amplos demais, para se focar no que era para ser dado, por exemplo, primeiro ano do ensino fundamental no primeiro ciclo, segundo ano do ensino fundamental no terceiro ciclo em geografia. Como você não tinha essa árvore especificada de conteúdos, essencialmente os PCNs foram se construindo de modo extenso demais e com pouco foco na prática nossa do ambiente do dia a dia. Então a gente fala assim, tudo cabia dentro do PCN. Os PCNs, embora eles não são inválidos, eles são de pouca utilidade no trabalho do dia a dia da escola. Se você pegar o seu professor do 7º ano de geografia, ou de história, ou de ciências, e pedir para que ele montasse um curso à luz dos PCNs, ele teria tanta dificuldade, porque é tão extenso e tão pouco focado, que aquilo ficaria inviável para o trabalho diário da escola. Observando isso ao longo desses anos todos, quem conseguiu estabelecer algo factível dentro das deficiências da escola que nós temos, foram as editoras, que elas foram se conformando a uma prática que envolvia os seus interesses econômicos, a deficiência das escolas em ter focado exatamente o que a gente teria que trabalhar por ano, por disciplina, e dentro de um controle, estabelecendo um curso um pouco mais organizado. Ao longo desses últimos 50 anos, foram as editoras que estabeleceu o que era para ser dado em cada ano escolar, à luz do seu material didático. E o material didático, para a gente, foi se tornando algo tão essencial, mas tão essencial, porque ele organizou o curso das escolas. Só que a dificuldade das editoras em se alinharem, mais a concorrência entre as respectivas editoras, foram fazendo com que os materiais didáticos, ao longo dos anos, fossem inchando. Se você pegar o material didático do 6º ano, do 8º ano, que não tinha 9º ano ainda, que era a 8ª série, ou do 1º, 2º do ensino médio, de 1988, 89, e hoje, passado 30 anos, eles têm o dobro de volume. Imagina o material físico, ele tem mais do que o dobro de volume. O volume em páginas adendo de conteúdo dado aos alunos dobrou, mas as cargas horárias dos professores não seguiram a mesma dinâmica. E não seguindo a mesma dinâmica, começou a ter uma série de entraves, porque a gente tem N escolas, as escolas que brigam, que são alvo das editoras, que oferecem cada vez mais material por um valor cada vez maior, mas essencialmente que o material oferecido visualmente é mais do que o acréscimo de valor, e ao mesmo tempo a escola pública que vive à luz do PNLD, onde o PNLD rege 86%, 87%, varia de acordo com o ano, de todo o material didático vendido no Brasil, e ambos interesses econômicos faziam com que você tenha 2 materiais didáticos ou 2 modelos de montar curso distintos no nosso país.
E esses dois modelos não se encaixam com as avaliações. Por quê? Você tem aquela escolinha lá no final do interior de Minas, lá em Teófilo Otoni, e você tem colégios do centro de São Paulo, no centro de BH, ou no centro do Rio de Janeiro, que têm condições específicas de curso muito distintas. E um mesmo processo de avaliação nacional que envolve SAEB, IDEB e ENEM. IDEB e SAEB passaram por muitas variações ao longo desses últimos anos, e o ENEM por duas grandes modificações, que são exames que preveem a modelagem de um ranqueamento, ou essencialmente a modelagem de uma avaliação nacional que visa avaliar sujeitos desiguais, porque são sujeitos muito desiguais nas regiões do país, com o mesmo instrumento de avaliação. E isso só poderia ser feito de modo mais adequado, ou garantindo mais condições buscando uma equidade no sistema educacional, se a gente conseguisse informar para as escolas, para nós, para os coordenadores, diretores, professores, estruturadores de curso, o que era para ser ensinado em cada série. Porque quem traz essa informação para nós, essencialmente, é o índice da editora. Quando você olha, embora nós possamos ter N especialistas dentro das escolas, mas a grande massa das escolas suplementares no Brasil se apoia quase que integralmente na pedra do índice do material didático a qual ela adota. Só que a adoção desses materiais didáticos não necessariamente tem relação direta com a qualidade do curso ofertado ou com qual é o perfil do público que ela atende para aquele material. E nesse entrave entre a briga das editoras, fornecendo cada vez mais conteúdo, mas as grades horárias dos professores, sempre monoliticamente cumprindo o horário escolar, você tem material didático em excesso, cursos cada vez mais plásticos, cada vez mais moldados pela relação professor com material didático, e pouca previsibilidade deste material didático com o processo avaliativo. Porque todo mundo aqui sabe que o processo avaliativo extra-escola, não estou falando do intra-escolar não, mas do extra-escola, definiu em muitos casos, ou quase que na maioria dos casos, um acréscimo na capacidade de atração da escola. Quanto melhor uma escola está frente aos seus pares, ranqueados nessas avaliações externas, melhor mais condições ela tem de atração para os seus alunos. Por quê? Isso envolve uma série de fatores, gente, mas assim, são muitos mesmo. Eu trabalho com avaliação escolar, essencialmente avaliação intraescolar e na relação intra e extra há muito tempo. Tive a felicidade de nos últimos anos, inclusive fazer trabalhos fora do Brasil. Fui trabalhar no Chile um tempo, fui trabalhar na Inglaterra, em Londres, no ano passado, observando e ajudando a fazer adequação de avaliação intra para extra. O que eu avalio dentro da escola, para o que eu avalio, para como meus alunos serão avaliados fora da escola. E uma coisa que é consenso é que se você não tem bem estruturado um curso, uma métrica bem clara de o que você está ensinando e quanto do que você está ensinando você consegue avaliar de modo positivo, dificilmente a condição dos seus alunos ao serem avaliados por outra instituição, por outra escola, se for justo, mas essencialmente no ENEM ou no IDEB, de ir bem é muito pequena. Porque quanto menor é a qualidade da avaliação interna da escola, menos chances os seus alunos têm de se posicionarem bem numa avaliação externa à escola. E só para lembrar uma coisa muito clara, é a adequação entre o que vai ser ensinado dentro da escola
para o que vai ser avaliado fora da escola, hoje, a partir desse ano, é determinado pela Base Nacional Curricular Comum. E a Base Nacional Curricular Comum faz parte, nesse momento, do negócio escolar. Por quê? Porque se ela dá parâmetros claros para os N tipos de escola, para os N modelos econômicos das escolas suplementares, para tickets tão diferentes, para atendimento tão diferente, pelo menos mantendo a paridade no que é pedido para a escola executar, ela tem mais condições de entregar alunos melhores. Eu não vou, infelizmente, me atentar nessa nossa reunião em como fazer isso, ou em técnicas para fazer isso. Por quê? Porque isso envolve um trabalho muito mais extenso, que, se tivermos oportunidade mais vezes, a gente pode vir a comentar, mas alguns aqui na live eu já trabalho com eles há algum tempo. E essencialmente, a adequação de processo e procedimento interno associado à auditoria das avaliações faz com que você consiga, essencialmente, medir a qualidade da avaliação interna da escola. Tem um parâmetro chamado assertividade. Imagine o seguinte exemplo. O seu aluno de ciências do 8º ano fez uma PB, uma prova bimestral. E você tem ali a nota desse aluno nessa PB. E a nota desse aluno nessa prova bimestral foi dada por um professor. E a gente assume essa nota como um potencial grande de verdade, porque nós partimos do princípio que o nosso professor tem condição de avaliar. E que o nosso professor avalia à luz do conteúdo trabalhado, do que a gente espera no processo avaliativo, o que o aluno demonstrou de conhecimento dentro daquele instrumento. Só que a gente pouco coloca em xeque se o instrumento, se aquela prova teve condição de avaliar. Se aquele professor tem condição de manter isonomia no processo, entre a primeira e a última prova. E aí a gente trabalha com dados internos na escola, que são as notas escolares, e me desculpe fazer um parênteses. Existe uma certa histeria coletiva dentro da escola, porque a gente sabe que as notas não são verdadeiras, ou essencialmente verdadeiras, mas dependendo da data onde a gente está no calendário, as notas são muito mais válidas do que em outras datas. Ninguém começa a discutir a validade da nota no 18 de dezembro, no conselho final. Mas a gente começa a discutir se lá o aluno não vai, por exemplo, para conselho de classe, ou a gente é mais ou menos tolerante a determinados comportamentos dos alunos, sim, em função das notas que ele apresentam. Mas a gente pouco discute a nota como um instrumento técnico da medida da avaliação. Por quê? Porque qual é a condição? Acho que a grande maioria aqui deve ser gestor, coordenador. Eu acredito que não deve ter muitos professores aqui. Mas, essencialmente, para os coordenadores e para os gestores, vamos ser muito sinceros. Qual é a capacidade que nós temos de discutir, ou de indagar, ou de orientar, à luz do conteúdo da disciplina, o professor de química do 3º ano do ensino médio? Ou o professor de física do 3º ano do ensino médio? Quem garante que aquela prova, do ponto de vista da profundidade do conteúdo dos alunos, ela tem capacidade de avaliar? É muito difícil, pela nossa formação, pelo nosso trabalho, conseguir avaliar o professor ou dar recomendações ao professor muito além da língua portuguesa, muito além da organização mínima da prova. Mas qual coordenador hoje, a menos, salvo uma exceção muito grande, tem condição de discutir número de oxidação com o professor de química e se aquela prova estava adequada ou não? O que os coordenadores em geral fazem? Eles vão pela média da avaliação. Os alunos foram muito bem, então todo mundo aprendeu, ou isso estava muito fraco. Todo mundo foi muito mal. Então, ou essa prova estava muito difícil, o professor errou na mão, ou os alunos não fizeram nada, e fica um discurso.
que é muito recorrente, um lugar comum dentro da escola, e esse lugar comum dentro da escola não faz com que o aluno saia melhor, não faz com que eu consiga orientar melhor meu professor, não faz com que eu saiba, essencialmente, se o desempenho dos meus alunos acompanha o empenho dos meus alunos. Porque uma das premissas da avaliação é que ela corre analisando empenho e desempenho, ponto de vista qualitativo e ponto de vista quantitativo. E se eu não tenho condição de discutir número de, por exemplo, o número de oxidação com o professor de química, porque não é minha formação e nem deveria ser algo esperado de mim, uma obrigação minha, mas eu tenho como discutir, essencialmente, o que está na base curricular comum como um objeto a ser buscado. E metrificar por instrumentos de avaliação, essencialmente, algo chamado assertividade. Assertividade é uma espécie de nota que você dá para a avaliação. Mas você não dá para o professor, você não dá para o aluno. Você dá essa nota para a avaliação. Todo mundo me vendo aí bem? Parece que, para mim, parou aqui. Tá ok, eu estou te ouvindo bem, professor. Obrigado. E, essencialmente, quando a gente consegue ter indicadores precisos ou muito próximos da métrica, a BNCC ajuda ou não o nosso negócio. O negócio escola, ele é regido, sim, pela capacidade que nós temos de demonstrar para a sociedade que nos cerca, seja ela a sociedade interna, a sociedade ao redor, que nós somos melhores na formação dos alunos, que nós conseguimos entregar melhor dentro do objeto de busca da família, o aluno na relação entre quando nós pegamos ele e quando nós entregamos ele. E uma das métricas que nós sabemos que nos últimos 15 anos ajudou muito as escolas foi o processo avaliativo. Alunos, escolas melhores avaliadas nos processos de avaliação tiveram melhores resultados no ponto de vista do negócio, porque a atratividade se torna maior. Por sua vez, a relação entre oferta e demanda de alunos por aquela escola nos dá condição de trabalhar com um ticket maior para a região onde eu esteja. Não é porque eu tenho uma escola numa região onde tem condição de pagar mensalidades maiores que esses alunos e essas famílias estão com a gente. Eu vou dar um dado para vocês que a gente levantou por uma consultoria feita por um banco aqui de São Paulo, no início do ano passado. No início do ano passado. A Vestibular, que é a nossa empresa, ela trabalha essencialmente com um indicador para avaliação e auditoria para a escola. E nós somos uma das 3 empresas só no Brasil que trabalha essencialmente com dado educacional para a escola, tá? E o dado que eu vou passar para vocês agora, ele é muito interessante, porque a gente mediu dentro de uma base pulverizada de 78 colégios, qual era a relação entre inadimplência, óbvio, não estou falando no momento de pandemia, inadimplência no período normal, né? Mas inadimplência e desempenho dos alunos. E um dado muito interessante que nós levantamos é que alunos que estão em colégios com resultados melhores têm menos inadimplência do que alunos com resultados menores. Isso a gente equalizou de modo muito claro para não evitar de pegar colégios gentrificados. O que são colégios gentrificados? Colégios que atendem famílias de alto poder aquisitivo. Porque quando você pega colégios com alunos de alto poder aquisitivo, obviamente, a inadimplência tende a ser menor. Então, a gente fez uma série de contas para corrigir esse dado. E começamos a perceber que a inadimplência é maior onde o aluno tem menor desempenho. E a inadimplência é menor onde o aluno tem maior desempenho. Por uma série de fatores. O relatório final dessa pesquisa foi muito legal, porque o banco estava interessado essencialmente em estabilizar critérios atuariais
para empréstimo para escolas. Então, eles queriam saber se existia relação entre o desempenho de aluno e o desempenho financeiro da escola. E a gente conseguiu demonstrar muito claramente alguns desses dados. Então, se você tem um colégio, ou se o seu colégio, frente aos pares, o que eu estou falando quando eu digo frente aos pares? Se o meu colégio, próximo aos que ele realmente concorre, um colégio não vai concorrer, sei lá, um colégio do sul de Minas, ele dificilmente vai perder alunos no câmbio entre alunos com um colégio que esteja a 200 quilômetros dele, ou que esteja na capital de São Paulo. Ele perde alunos ou ganha alunos na atratividade, no máximo no Brasil, a 2 colégios. Só 3% dos colégios perdem alunos para um terceiro concorrente. Geralmente é um triângulo, onde ele tem como fuga de alunos, no máximo 2, e ele é um terceiro. Tira as exceções, mas quem são os concorrentes de fato? Em geral, de mais de 95% das escolas no Brasil, são 2 colégios. As escolas de interiores, escolas muito pequenas nos interiores, às vezes não tem nenhum concorrente. Mas os interiores mais ricos e mais populosos, as cidades maiores, têm concorrência sim. E a BNCC entra como? Como um elemento de metrificar, e isso não deu nem tempo para as escolas aprenderem. Por quê? Quem é o grande fornecedor no Brasil de apoio às escolas? É o MEC. O MEC, ele faz uma regulamentação muito maior, ele tem uma série de trabalhos, mas ele não fornece para a escola suplementar. A gente não tem consultores do MEC chegando nas escolas e oferecendo às escolas suporte. Quem oferece algum suporte é os professores melhores preparados, que às vezes saem, fazem o mestrado, volta, coordenadores e diretores que fazem curso, aprendem algo, trocam experiência e voltam, participam de congressos, mas as editoras entraram nesse circuito para garantir os seus contratos devido à homogeneidade do material didático, porque os materiais didáticos são muito homogêneos já com o setor de serviço, onde ela oferece consultoria pedagógica para as escolas. Mas para quem já teve a oportunidade de conversar e ser atendido por esses consultores, do ponto de vista do desempenho escolar, vocês vão ver que são pessoas muito pouco preparadas. Em geral, os consultores das editoras são pessoas que têm pouca capacidade de ensinar a gente que está no dia a dia das escolas. Aí eles, às vezes, têm uma relação muito ampla e ensinando à luz do conteúdo do material didático ao qual ele representa. Mas isso não nos ajuda a metrificar, a estabelecer, de fato, trabalhos e regras que organizem a minha operação interna da escola quanto ao que está sendo dado, a profundidade se está adequada ou não, se o material didático condiz com a necessidade onde eu estou, essencialmente se ele me ajuda a antecipar a minha posição na avaliação externa. E aí está a chave de seguir a BNCC, porque a BNCC é o índice da avaliação externa. Assim, eu sei que muita gente é cético, ou é crítico, ou tem problemas quando se fala em avaliação externa. Mas entendam uma coisa, pessoal, a avaliação externa no Brasil é uma realidade que vai se tornar cada vez mais presente, que muito em breve o Fundamental 2, ou o fim do Fundamental, terá uma avaliação universalizada, que é uma avaliação assim como o Enem que ela, embora seja optativa, ela dá acesso a todos que quiserem prestar, e esses dados são publicados, mesmo que seja oficialmente ou via imprensa, e essas informações nos ranqueiam frente aos nossos pares. A gente não concorre com o Colégio Vértice de São Paulo, com o Colégio São Bento ou Santa Mônica no Rio. A menos que esteja muito perto, né? Mas a gente concorre com nossos pares. E a informação da avaliação externa influenciam, mesmo que seja lá na cidadezinha mais pequena,
aquele que está na frente, porque ele vai colocar o outdoor, ele vai fazer a propaganda, ele vai falar que ele é o melhor colégio. E os colégios se perdem porque os colégios foram entrando no negócio da editora. Mas a editora não é o negócio escola. E o negócio escola é regido a partir de 2020, mesmo que nesse momento fraco, moderado e incipiente, pelo seu conteúdo listado em BNCC. Os métodos a serem utilizados na intraescolarização, no que está dentro da escola, cada escola vai adequar o seu. Mas o conteúdo e a habilidade específica que se espera por aquele conteúdo já está dado. Pode sofrer alteração ao longo dos anos? Pode. Mas as avaliações que nos medem é uma realidade e que vai ser cada vez mais presente, não cada vez menos presente. E o resultado dos nossos alunos, indiretamente, pela sociedade, mas diretamente pelos nossos pares, é de responsabilidade nossa e, essencialmente, impacta economicamente nas escolas. Se você tiver próximo de você uma escola que começa a crescer muito o seu desempenho, você pode ter certeza, os melhores alunos da sua escola, em algum dado momento, vão começar a pensar em migrar. Vou dar um outro dado para vocês, que a gente levanta, né? E a gente levanta esse dado anualmente, aqui na vestibular. Um aluno bom que você perde, bom é aquele que se destaca em até 30% a mais que a média da sua turma. Representa em 4 anos 6 alunos a menos. Então, guardem esse dado. Aquele aluno seu, que o desempenho dele nas avaliações intraescolares é 30% acima da média da turma onde ele está, então ele é o aluno bom, o brilhante ali. Aquele que está no topo lá da escala do desempenho dentro da sua escola. Ao sair da escola, buscando um colégio mais forte, você perde em até 4 anos 6 outros alunos. E para cada um aluno que você ganha nesse perfil de outra escola, representa 5 alunos e não 4, em até 4 anos de crescimento. Então, não é à toa que colégios bem colocados em avaliação externa, e só um parênteses, eu não estou discutindo aqui o motivo, não estou defendendo nem criticando, isso é dado, é medição, né? Colégios bem colocados em avaliação externa, em geral, vão crescer economicamente também. E é muito essencial pensar as avaliações externas de 2020 em diante são réguas metrificadoras do que foi dado para trás. Essencialmente do desempenho dos alunos, porque a avaliação externa não mede empenho, ela só mede desempenho. E ela é extremamente quantitativa. E sendo quantitativa, ela vai medir o que os seus alunos, um reflexo do que você avaliou nos seus alunos. E as suas notas estão mais verdadeiras ou mais falsas, não pelo que nós, infelizmente, não pelo que nós medimos dentro da escola, mas pelo que é medido por essa avaliação externa. E os nossos pares nos impedirão ou não de crescer, ou de mantermos no negócio escolar, quanto mais condizente a gente estiver na BNCC. Por quê? Porque a avaliação externa vai seguir os parâmetros da BNCC. E isso é bom. Por quê? Porque nós temos regras claras do que é o processo avaliativo externo. Mas também a gente tem uma dificuldade hoje, porque as escolas não têm informação. Então, assim, quando todo esse processo, toda essa dinâmica regulamentatória foi construída, não foi colocado na conta nós trabalhadores de escola. Eu falo porque eu sou professor, eu dou aula. Além do meu trabalho fora, né, de quase que um estatístico da educação, né, mas além do meu trabalho fora, eu dou aula em sala de aula, eu tenho alunos, eu corrijo prova. O coordenador escolar, o diretor de escola, não foi contido dentro da regulamentação quanto à sua formação. Ninguém falou, vamos formar todo mundo, explicar o que é TRI, vamos explicar como que a BNCC vai ser cobrada, como que o que é esperado dos alunos, como que as escolas devem avaliar internamente. Isso tudo não foi colocado na regulamentação. E hoje a gente tem um horizonte gigante no país afora,
de muita informação vinda das editoras, e é toda a informação, não estou falando mal de editora, não, mas é que a editora tem um negócio próprio. E toda a informação mais técnica e específica vem via editora para a gente. Via material didático, via palestras, conferências feitas, em geral, por essas empresas que têm seus interesses econômicos, e que bom que é assim, porque nós também temos os nossos, mas que tem muito pouco a ver com a nossa formação. A nossa formação, quanto a avaliar professor, do ponto de vista objetivo, se o meu professor tem condição de avaliar os meus alunos à luz das habilidades contidas, se meu professor tem capacidade de fazer dos meus alunos, ou de transformar nos meus alunos, aquele material didático em competência adquirida, dentro da habilidade requisitada. Então, assim, a gente não pode se enganar nesse momento, gente, de que seguir os cursos, seguir o material didático, como a gente sempre fez, dará certo. Do ponto de vista avaliativo e do crescimento das escolas nos resultados externos, que ajudam muito a impulsionar o resultado financeiro, a atração, a atratividade da escola, a capacidade de aumentar o ticket, além só para refrescar, ticket é o valor de mensalidade. Além dos pares ou além da taxa de inflação, tudo isso é muito influenciado pelo resultado. E o resultado, porque o resultado gera a atração, a atratividade da minha escola frente aos pares, é diretamente associada, essencialmente diretamente. Alô? Alô? Ok, tudo bem, Ok. Opa, desculpa, acho que deu uma piscada aqui para mim. Voltou já, pessoal? Podemos continuar? Pode mandar. Tá bom. A nossa atratividade, ou o quanto que nós conseguimos ser a opção daqueles que não são mais nossos alunos, depende muito hoje, independente da praça, e isso é muito interessante a gente lembrar, independente da praça, do resultado que a gente apresenta. Cada região tem condições específicas, mas as grandes praças, essencialmente, têm uma concorrência cada vez maior. E a gente sabe que, em um dado momento na escola, a gente chega com um pai ou com uma mãe que fala assim para a gente: eu adoro vocês, eu estou com vocês desde pequenininho, ou no final do sexto ou no final do nono, isso é mais recorrente. Mas estou indo embora. Porque o pai dele quer que ele vá para um colégio XYZ, mais forte, menos forte. Quanto mais isso ocorre, mais é um atestado para a gente, que a gente é afetivo e menos efetivo, e a concorrência está cada vez caminhando para um ambiente que o resultado externo é cada vez mais importante. O resultado externo só vai ser não importante quando as disparidades regionais forem menor. Como a gente não sabe que isso não vai acontecer tão já, para o pai que está no suplementar, eu ter uma das chancelas de qualidade, que é o resultado dos alunos, é muito essencial para a sobrevivência da escola. Pensem o seguinte, uma outra fala que as famílias têm: quem nunca viu um pai e uma mãe buscando vaga no infantil, perguntando como que a escola está no Enem? Mas o infantil não tem absolutamente nada a ver com o Enem, né? E a gente tem lá um pai sendo influenciado pela escola no Enem, só que a vaga que ele almeja para o filho dele é para o infantil. Com as avaliações externas ganhando mais espaço nos próximos anos, eu sei que houve esse blackout nesse momento, né, gente, de pandemia, e a gente meio que esqueceu de todo o ciclo de longo prazo das escolas. Mas as escolas têm um ciclo de longo prazo, que a gente foi assodado nesse momento por todo
o deslocamento, mas que a gente vai voltar. E quando a gente voltar, o planejamento de longo prazo depende do resultado externo. Não é algo que vai sumir e é algo que vai ganhar espaço nos próximos anos. E o resultado externo está diretamente associado, a partir de agora, a quão bom a minha avaliação interna é. A minha avaliação interna à luz do que é o parâmetro nacional. Eu posso utilizar materiais didáticos que deixam isso mais evidente, que deixam isso menos evidente, mas para os avaliadores externos, seja SAEB, DEB, ENEM ou qualquer outra avaliação, essencialmente, garantir que a minha avaliação intraescolar, à luz desses conteúdos de BNCC, me traga notas verdadeiras. Que aquele 6 que o meu professor me traz seja realmente um 6. Que aquele 10 do meu professor seja um 10. O meu 3 do meu professor seja um 2. E a nota saia do campo do subjetivo, porque nós temos 2 grandes blocos de avaliação, lembram disso? Qualitativo e quantitativo, e tudo aquilo que não é tão bem metrificável do ponto de vista objetivo, fica nesse bloco chamado qualitativo, que é uma avaliação muito importante, e que, inclusive, a BNCC traz esse ferramental. Mas aquilo que é do ponto de vista quantitativo, as notas dos nossos professores tem que ser algo cada vez mais verdadeiro. E existe processos, procedimentos, técnica, regras de cálculo para que a gente consiga normalizar ou retificar nota interna dentro da escola. Para aqueles que trabalham, já trabalharam comigo, até alguns eu estou vendo aqui que trabalham, acho que para isso está um pouco mais claro isso, porque é como você consegue saber de fato, ou pelo menos muito próximo, o quão verdadeiro a nota do meu professor é. E sabendo quão verdadeiro, de um ponto de vista métrico, a nota do meu professor é, fica mais claro para mim conseguir avaliar, orientar, ou até mesmo tomar uma decisão sobre o meu professor. Por quê? Porque a gente sabe que quem trabalha dentro de escola, a gente tem muito professor sombra, que ele é um bom professor, ele é um professor que consegue trazer uma dinâmica de trabalho estável, ele dá pouco trabalho para a coordenação, que ele constrói uma série de boas relações dentro da escola, mas ele garante uma zona de conforto continuada para os estudantes, que não evolui o estudante, mas também não traz para a gente resultado efetivo no desempenho dos nossos estudantes. E é aí que a gente tem grande dificuldade de avaliação. Porque como que eu pego e avalio de modo não só afetivo, porque a avaliação afetiva para o professor ela é incapaz, mas do ponto de vista efetivo, o processo de avaliação do meu professor. Porque só tem um jeito de avaliar de modo mais claro os nossos professores. É à luz do trabalho que ele já faz. Se eu pegar uma avaliação corporativa qualquer, 360, de todos os tipos que existem de avaliação para trabalhadores, e aplicar ao professor, em geral, esses modelos avaliativos têm pouca eficiência. Por quê? Porque ele não mede essencialmente o resultado do outro. E a avaliação do professor, lógico que avaliações qualitativas caminham num outro locus, né? Mas a avaliação quantitativa do meu professor está intimamente ligada a avaliar o outro, é avaliar o avaliador, porque o meu aluno é o meu objeto de trabalho final. É o meu aluno que vai me trazer resultados melhores. É o meu aluno que vai ser aquele que vai, de alguma forma, vai ser impactado pela escola e ele vai gerar as habilidades que a gente necessita que ele aquisite ao longo do nosso trabalho com ele, mas o meu professor é o responsável. É o meu professor que me traz a informação se os alunos estão indo numa curva ascendente ou numa curva descendente.
mas como indiretamente o professor acredita que ele é avaliado pelo desempenho dos seus alunos, ele tende, inconsciente ou conscientemente, a estabilizar a avaliação ou erguer ela. E aí eu tenho que avaliar o avaliador. E avaliar o avaliador, a BNCC nos dá um ferramental fantástico para isso. Ela dá um ferramental porque eu preciso, num discurso comum a todos, o que o aluno tem que chegar, onde se espera que o aluno médio tem que chegar, para cada um dos conteúdos, seja geografia do 7º ano, matemática do 3º do médio, língua portuguesa do 2º ano do fundamental, no 3º bimestre. Então, o alvo dado já está presente, e está claro. Agora é saber se o nosso dardo chega lá. E se o lançador do nosso dardo, que é o professor, tem capacidade para isso. Por isso, quando a gente fala o negócio BNCC, é porque se estabelece um novo modelo de negócio do ponto de vista não, da relação entre conteúdo e desempenho. O modelo de negócio das escolas é dado por mais fatores, por muitos fatores. Mas a gente sabe que é cada vez mais presente no modelo de negócio das escolas o resultado. O resultado faz parte do modelo de negócio. Quanto mais eficiente é o meu resultado, o meu modelo de negócio muda, porque a minha atração muda, porque a minha capacidade de ticket muda, por uma série de questões internas à escola. Quando eu tenho colégios pequenos, em regiões menores, isso às vezes é menos visível, mas é muito mais visível se um colégio tradicional da região, que já existe há décadas naquela localidade, tem um desempenho menor. E aí você vê um colégio pequeno, às vezes que não tem tanta atratividade, começar a crescer de modo mais acelerado. Ou o contrário, o colégio clássico da região na cidade pequena garante, não só pela sua tradição local, o melhor desempenho dos seus alunos. Então, para a gente é muito essencial pensar na retomada do processo escolar, voltando às escolas, a escola volta diferente, sim. Ela volta com mais condições de trabalho, ela volta com uma atração melhor dos pais em relação à escola, porque ficou mais claro para o pai que a gente não brinca dentro da escola, e do tanto de trabalho que eles estão tendo hoje é intimamente associado ao trabalho que nós temos dentro da escola com os seus filhos, mas essencialmente fica cada vez mais presente que no retorno as escolas vão ser mais cobradas pelo seu trabalho, porque os pais tiveram mais contato nesse momento do que é a escolarização. E com esse cenário montado, e também porque as políticas educacionais de longo prazo não mudaram, não vão mudar do ponto de vista do desempenho da escola como um valor, que a BNCC abriu, mesmo que não muito visível para muitos nesse momento, abriu nesse momento uma nova linha de negócio, ou uma nova, um novo paradigma no negócio escola, porque o desempenho faz parte, essencialmente, se não muito visível nesse momento, mas o desempenho faz parte no modelo de negócio das escolas suplementares no Brasil. Tá bom? Eu sei que eu falei muito, e é muito conteúdo para explanar, mas que a gente pode conseguir, em outras oportunidades, conseguir trabalhar isso de um modo mais paulatino. Alô? Opa! Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Sim, alto e claro. Tudo bem? Tá bom. Tudo bem, professor Rigoni? Aqui é Tudo bom, professora Iolene? Iolene é coisa de longa data, né, Iolene? A gente já trabalhou juntos. É isso aí. Professor, sempre é um prazer falar contigo, é um privilégio ouvir, e quero aqui deixar para todos os colegas duas coisas aliás, 3 coisas que o professor Rigoni falou e que estão aqui matutando na minha cabeça. A primeira delas, que a BNCC é o indexador da avaliação externa, né? É o index da avaliação externa, para a gente pensar muito nisso. A segunda coisa foi que a avaliação externa
ela vai medir o desempenho, e a interna, muitas vezes, mede só o empenho, né? A gente fica lá, né, meio que passando a mão na cabeça do menino, muitas vezes. E o terceiro ponto que o professor Rigoni colocou é que, às vezes, a gente precisa equilibrar a balança no ser afetivo e ser efetivo, porque, às vezes, a gente é muito afetivo, mas não é efetivo nas nossas avaliações. Então, eu quis aqui fazer essa... colocar esses pontos aqui para as pessoas também ficarem matutando aí, que nem eu estou matutando aqui, né? Porque são 3 pontos que, para mim, são cruciais, a questão desse equilíbrio do afetivo e do efetivo, né? Eu digo que nem sempre, quando a gente é efetivo, a gente é eficiente, e vice-versa, né? E a questão da indexação mesmo, da avaliação via BNCC. Não adianta a gente chorar e nem querer o contrário. É via BNCC e ponto. Eu sempre comento assim, né? É um riscado que a gente não vai ter como sair muito. Mas ele não é maléfico à escola. O que é maléfico, às vezes, a inércia que muito profissional escolar tem de, ao se deparar com a novidade, com o novo, de deixar o medo tomar conta dele e não se adequar à nova realidade. No Brasil, a gente tem um problema muito sério, que falta formação técnica para avaliação e formação para essa educação que, de alguma forma, do ponto de vista do resultado, é cada vez mais quantitativa, sim. Mas, gente, eu falo para alguém que está rodando nos últimos anos, eu posso falar assim, rodando muito, talvez seja muito, mas que teve a oportunidade de não visitar, mas de trabalhar em outros países. E você vê que, mesmo em países muito ricos, ou países da nossa envergadura econômica, o modelo mundializado de educação escolar migra cada vez mais para a quantitatividade, do ponto de vista avaliativo. Por quê? Porque o mundo precisa cada vez mais de sujeitos com características técnicas mais desenvolvidas. Técnica, não estou falando que é matemática, física e química, não, tá? Estou falando assim, sujeitos que se comuniquem melhor, sujeitos que escrevam melhor, sujeitos que façam conta melhor, porque o ambiente global mudou nos últimos anos, né? E a educação segue no mesmo caminho. O Brasil não está de fora desse circuito. O problema é que o Brasil são Brasis. A gente tem muitos Brasis, né? Com realidades muito distintas. Mas a escola suplementar, a escola particular, ela é cobrada de modo mais eficiente a entregar mais, porque ela cobra diretamente no bolso. O pai paga no soldo dele mensal, do trabalho, da renda familiar dele mensalmente. E isso traz uma realidade para a gente de cobrança de pouco ajuda estatal, mas de muita cobrança no dia a dia, e sofrendo todos os problemas e intempéries econômicos, haja visto o momento que a gente está passando. Olha como é difícil. Mas por outro lado, né, professor, a gente tem uma oportunidade tremenda, que é, por exemplo, né, o que o Estado, enquanto nação, né, é um grande elefante branco, e para mover um grande elefante branco é muito... A gente pode ser rápido. Exato, a nossa velocidade pode ser muito maior. Né? Então, mas é aí que eu ia chegar, diretora. A nossa velocidade, se a gente não deixar a inércia, ficar parado, nos afetar. Porque quem ficar parado, a gente vai ser engolido. Nos grandes centros e nos interiores maiores, a gente está vendo os grupos econômicos estabelecendo uma nova dinâmica. E eu não acho nem ruim, eu não estou falando que é ruim ou que é bom, mas a dinâmica é nova. A dinâmica econômica das escolas é nova. E muitas escolas vão simplesmente desaparecer nos próximos anos. Por não adequação, por não apresentar resultado, por não ter um diferencial claro de longo prazo. Porque assim, a gente fica sempre buscando diferenciais para não... Sim? Por exemplo, né, professor, nós temos aí a BNCC com as 10 competências gerais, e dentro das 10 competências gerais, 4 delas falam abertamente sobre as competências socioemocionais para o indivíduo do século XXI. Nós estamos no século XXI. Isso aí. E enquanto Estado, o Estado vai demorar muito para carregar esse elefante todo e conseguir cumprir essas 10 competências gerais. E nós, na rede privada, temos uma facilidade tremenda, uma velocidade, temos a capacidade, e a gente dentro, principalmente da ANEB, aí
da Associação das Escolas Batistas, temos um material para as competências socioemocionais maravilhoso, que é o programa Bene, né? Então, agora chegou, ainda mais no meio da crise, no meio de toda crise, existe uma oportunidade, né? E aí, como uma oportunidade, nós precisamos investir, né, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, eu acho que nós temos a oportunidade agora de fazermos realmente a diferença, já que a BNCC veio obrigando todo mundo, né, a cumprir as 10 competências gerais. Eu acho que fica aí o desafio para os colegas gestores aqui no grupo, de olharem para esse lado também, né, não só do conteúdo, que obviamente o conteúdo tem que ser bem dado, e a gente tem que ser efetivo e eficiente, mas não esquecer que a gente tem um aluno integral aí, e essa integralidade tem que ser levada em consideração. Muito bom. Eu creio que a professora Olene, ela deu uma palavra de ouro aí, né, gente? Porque, viu, Rigoni, eu vejo realmente esse detalhe aí, tá? Você olha para o mercado, eu vejo que a maior parte das escolas, elas estão fazendo mais do mesmo, né? Estão preocupadas com foco no cognitivo e larga o resto para lá, porque é só isso que o Enem mede também. O Enem não consegue medir, então, infelizmente, as famílias não conseguem ter outro referencial. Acho que um desafio do mercado para o futuro é lançar um outro modelo de avaliação, onde você avalia o estudante integralmente, não somente nessa dimensão cognitiva, né? Perfeito. Se ele sabe mais matemática do que o outro, isso não dá futuro nenhum. Quer dizer, eu não quero saber se o aluno ele tem um bom caráter, não quero saber se ele tem... Você entende? Então a gente vai precisar olhar isso aí com carinho, né? E algumas escolas conseguem olhar isso aí com outros olhos, né? E conseguem se localizar. Sim. Mas a maioria não consegue. Eu concordo plenamente. O que ocorre hoje, eu falo assim, hoje nós auditamos um número gigante de escolas no Brasil, tá? E a gente trabalha à luz de dado, né? Não tem muito... Eu falo assim, eu sou um sujeito, pelas condições de trabalho onde eu me levei, eu sou muito técnico, né? Não teve muito como. O que acontece hoje nas escolas suplementares do Brasil, num número grande de escolas, as condições socioemocionais não são compatíveis com o ritmo implementado. Seja no positivo, escolas que querem ser muito fortes e não fornecem um cabedal, um subsídio socioemocional para o aluno, o que faz gerar sujeitos que não vão dar conta da sua própria vida, vão ter problemas na vida em função disso. E o outro lado são as escolas que se enganam, que elas acreditam que fazem a parte cognitiva ou essa parte mais quantitativa da educação, mas elas não estão fazendo. Eu vou dar um dado para vocês, que é muito triste para a gente, tá? A gente fez uma amostragem de 312 colégios em 2017. Esses 312 colégios, todos suplementares espalhados pelo Brasil. Foi também por uma instituição financeira, que é chamado Deutsche Bank, que é um banco da Alemanha, que eles queriam dados sobre educação no Brasil, à época, tá? E a gente chegou em 312 escolas, é muita escola, tá? Estatisticamente, isso é uma amostra bem grande, não precisava de tanto. Mas quando as escolas particulares no Brasil entregavam o aluno no final do ensino fundamental 1, ou no final do 5º ano, num quadro que a gente tecnicamente chama de analfabetismo funcional. E, incrivelmente, a escola suplementar, a escola particular no Brasil, mais de 46% delas entregam o aluno no final do Fundamental 1 analfabeto funcional. Aí você fala assim, isso é um quadro muito triste, ainda bem que isso não é público, né? A gente está falando aqui de uma reunião fechada, mas isso atenta demais sobre a escola particular. E muitas escolas acreditam que estão fazendo o cognitivo, mas não estão. Elas estão se enganando, porque elas trabalham com notas falsas. Essa é uma discussão interessante, que a gente, um dia poderia até discutir melhor e eu apresentar algumas coisas para vocês. Mas as notas das escolas são muito falsas. E isso dá um subsídio muito ruim para a formulação das políticas internas da escola, do ponto de vista educacional. Então, eu concordo muito com vocês que a avaliação ela tem que ser essencialmente global. Ela tem, eu falei algumas vezes na live, né? Ela tem que ser
quantitativa e qualitativa. Elas são únicas, aneladas e indissociáveis. Mas a gente tem que começar a avaliar se a nossa qualitativa socioemocional é bem feita, mas essencialmente também se as notas quantitativas dos nossos professores são verdadeiras. Porque o que vale o meu 6 ou o meu 10 lá fora? Eu tenho que saber, o colégio forte da minha região, que é a minha, que não é a minha referência, mas é a referência dos pais, principalmente quando eles começam a ficar mais velhos, representa o que lá? Ou melhor, o que vale um 10 numa turma que todo mundo tira 10? Lógico que eu estou dando um exemplo meio extrapolado, mas não é difícil isso acontecer dentro da escola. E a gente se mantém numa zona de conforto, em muitos momentos, que é uma escuridão. Então, assim, concordo com vocês plenamente. Os 2 blocos têm que ser bem feitos e, essencialmente, os 2 blocos têm que ser auditados. Quem tem uma escola pequenininha de 200 alunos ou uma escola grande de 4.000 alunos, tem que auditar essas notas. É essencial auditar, porque a gente pode estar numa zona de conforto que ela está muito mais próximo da sombra do que da realidade, da luz que a gente está buscando, entendeu? É isso mesmo, professor. A gente poderia ficar aqui até amanhã, não é, Valceni, conversando sobre avaliação. Nós somos apaixonados por educação. Mas eu vou deixar aqui o encerramento e os agradecimentos com o nosso presidente, professor Valceni Braga. Agradeço aí a presença da Iolene aí, velho. Agradecer o apoio para que a gente pudesse viabilizar, né, todo esse encontro, né? E agradecer ao professor José Rigoni Júnior, né, que é uma autoridade nesse assunto, né? Ele que já há muitos anos atua aí, dando consultoria em vários países, né? Obrigado, professor Rigoni. Agradecer ao professor Mário Jorge Castellani, que é diretor executivo da NEB, né? É diretor do Colégio da PEN em São Paulo e vem fazendo um ótimo trabalho aí na NEB. Agradecer a vocês todos aí, gestores, né, de alta performance que estão aqui nesse encontro, né? Eu admiro muito quem participa desses eventos, porque estão buscando crescimento. Gente, nesse cenário aí, quem está sossegadinho no seu canto, está andando para trás, porque o mundo está andando muito rápido para frente. Então, é necessário buscar essas informações relevantes, você encontra exatamente em fóruns como esse, onde você ouve o especialista e que tem a bondade de expor, né, o que sabe, isso é muito importante para nós, né? Eu queria agradecer a vocês todos pela presença e passar ainda a palavra ao Castellano. Castellano, quer dar uma palavra final aí? Fique à vontade. Só gostaria de informar, então, a nossa próxima palestra será no dia 11 de junho, quinta-feira da semana que vem, com o tema A Efetivação da Escola Inclusiva, Contribuições da Psicologia Escolar e Cognitiva, com a doutora Degenane Aparecida Pascoal. Então, não percam também essa palestra, vai ser excelente. E muito obrigado aqui pela participação de cada um de vocês, gente muito querida, que hoje a gente não consegue mais, não é abraçar, mas eu mando aqui um abraço carinhoso, virtual para todos vocês. Temos gente aí lá do norte, nordeste, de Brasília, do sul. Então, eu agradeço muito a participação de cada um de vocês e conto aí com vocês na próxima quinta-feira, às 17 horas também, com a doutora Degenane, apresentando aí assunto interessante para as nossas escolas também. Volto aí ao professor Valceni. Ok. Muito obrigado a todos. Declaramos, então, encerrado esse encontro e até o dia 11, às 17 horas, com outro tema muito relevante, tá? Que possamos divulgar também para que outros gestores possam aproveitar, né, gente? E com isso, a educação do Brasil possa evoluir mais rápido, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso aí. Muito obrigado a todos.